Já está no ar o programa Lições da Bíblia. É sempre uma alegria muito grande nos encontrarmos com você para estudarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor e tirarmos dela o conhecimento que tanto precisamos para uma vida feliz e com muito mais sentido. Nós estamos apenas na segunda semana dessa nova temporada e para você que está acompanhando o programa, você já sabe, e você que não acompanhou na semana passada, fique sabendo, nós estamos estudando sobre o tempo do fim, como nós podemos nos preparar para enfrentarmos o tempo do fim. E voltam ao programa dois amigos que já estiveram na semana passada, o pastor Itamar Leles. Prazer recebê-lo mais uma vez, pastor. Alegria, pastor Laerte, estar mais uma vez aqui contigo, poder compartilhar o estudo da palavra de Deus. Eu gostaria de mandar um beijo hoje. Claro, Posso? por favor. Quero mandar um beijo lá para o Gianluca e para o Giordani, meus filhos, e também para o seu Altair e a dona Senate, que são meus pais e estão em Campinas. Que legal, é aí, hein? O pai fazendo um carinho nos filhos aqui, isso é muito bom. Pastor Itamar Leles é o líder da Igreja Adventista para a região do Rio de Janeiro, Rio Sul ali, a parte do Rio de Janeiro, centro e sul do Rio de Janeiro. E ele que tem feito um trabalho como líder da igreja, que nós chamamos na Igreja Adventista de presidente de uma associação, de um escritório regional da Igreja Adventista. Com o pastor Itamar Leles está também o pastor Luiz Ney Gambarelli, que trabalha juntamente com o pastor Itamar Leles na mesma região, como o secretário-geral daquela instituição, daquela associação. E é também um prazer muito grande recebê-lo, pastor, mais uma vez aqui no programa. Prazer é meu retornar. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos, né? E aproveitar também e mandar o meu abraço lá para os 28 mil adventistas da Rio Sul, não é, da nosso campo, e também para minha família. É um prazer estar aqui. Maravilha. É isso aí, momento do abraço e do beijo, né? Uma pergunta para vocês, como é que vocês conseguem, nesta região, acompanhar a Novo Tempo? As pessoas têm facilidade para acompanhar o sinal da TV Novo Tempo, ali nessa região? Tem sim, pastor, muitas pessoas acompanhando e nós temos a alegria de receber, inclusive em nossas igrejas, muitos dos nossos telespectadores que nos honram, fazendo sempre uma visitinha lá também, para participar conosco dos nossos cultos de adoração a Deus. Que bom, aliás, vale aqui uma lembrança para aqueles que estão nos acompanhando. Você pode entrar no site encontreumaigreja.com.br e você pode localizar então uma igreja adventista mais próxima de você. Você será muito bem recebido, será muito bem-vindo com a gente ali no processo, no serviço de adoração e de estudo da Bíblia, não é? Sem dúvida. É isso aí, meus amigos. Vamos começar o estudo de hoje? Pastor Itamar, ore para a gente, ore com a gente também, você que está em casa acompanhando o programa agora. Vamos orar então. Nosso grande Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui para compartilhar um pouquinho da Tua palavra, para refletirmos nas mensagens que o Senhor tem para nós nesse momento. Que o Senhor nos abençoe aqui e a cada telespectador que nos acompanha. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do autor com o pastor Norman Gulley. Que livro incrível é o livro de Daniel. Nos dá coragem para os eventos do final. Você provavelmente se lembra de dois momentos em Daniel, capítulo 3 e capítulo 6. Há um texto de adoração no capítulo 3, onde Nabucodonosor tem uma imagem sua, feita de ouro. E a visão de Deus a Daniel era apenas uma cabeça de ouro. Mas Nabucodonosor fez uma imagem da cabeça aos pés, totalmente de ouro. Foi dito a eles que adorassem a estátua ou seriam jogados na fornalha ardente. Os 3 adoradores hebreus não se prostraram. Foram jogados na fornalha ardente. Mas quem estava lá com eles? Cristo. Estava com eles dentro da fornalha ardente, o pré-encarnado Cristo. E eles não foram sequer tocados pelo fogo,
Quando saíram, não era nem possível sentir o cheiro de fumaça neles. Que libertação maravilhosa! A outra história está no capítulo 6 de Daniel, em que Daniel queria orar a Deus todos os dias, como sempre fazia. Mas alguns tinham inveja dele e foram ao rei para dizer: sabe, se por 30 dias ninguém adorasse outro Deus além de ti, você gostaria disso? Ao que o rei respondeu: sim, claro, pois com certeza ele estaria ganhando algo com isso. Então o rei passou um decreto e sabemos como foi a história, não é? Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Ele amava e confiava em seu Deus. Ele não tinha medo. E então foi jogado na cova dos leões. Mas o mesmo Deus que esteve com os 3 hebreus na fornalha ardente estava com Daniel na cova dos leões. E Daniel também foi liberto. Que história incrível! Aqueles que jogaram os 3 hebreus e Daniel naqueles lugares de punição foram mortos. Mas os hebreus e Daniel foram libertos. Que visão dos eventos finais, quando Apocalipse 13 traz o conceito do teste da adoração. Sabemos que, nesse tempo, Deus também nos libertará. Essas são boas novas sobre os eventos finais. Já ouvimos então a palavra do autor e é muito bom sabermos o contexto em que o autor pensou para a gente poder entender bem o nosso manual de estudos que eu tenho aqui em minhas mãos. Se você já tem, parabéns, continue tendo sempre esse manual para fazer sentido a nossa conversa aqui no estúdio com você. Se você quiser um manual de estudos como esse, ou pelo menos saber como você faz para tê-lo em suas mãos, em nosso blog tem orientação para você a esse respeito, tá certo? Meus amigos, o tema que nós vamos discutir juntos aqui, dentro desse contexto de nos prepararmos melhor para o tempo do fim, é o livro de Daniel e o tempo do fim. Por que o livro de Daniel ele é muito importante no estudo desse tema, o tempo do fim? Daniel é um livro muito importante, assim como Apocalipse, porque ele apresenta algumas profecias que são fundamentais para nós entendermos esse tempo em que nós estamos vivendo. Já estamos vivendo no tempo do fim, de acordo com as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse. E Daniel dá uma contribuição muito grande. Eu vejo que esse tema, nesse trimestre, vai ajudar muito os nossos amigos a entenderem o tempo em que nós estamos vivendo e também se prepararem para esse tempo. Agora, parece um pouco de contrassenso, não sei, porque o livro de Daniel, ele foi escrito dentro de um contexto de exílio, de escravidão do povo de Israel, não é? E talvez seria por esse motivo que estudar o livro de Daniel nos remete a entendermos como esses assuntos relacionados ao tempo do fim se repetirão na história da humanidade, pastor Luiz Ney? Exatamente. O livro de Daniel, né, como o senhor mesmo disse, né, Daniel era um dos jovens que haviam sido levados, né, de Jerusalém para a Babilônia. Né? Todo o interesse de Deus era que Israel levasse a mensagem e que todas as outras nações vissem neles, né, um povo escolhido e o que Deus fazia através deles. Né? É interessante que Daniel agora é levado cativo para uma nação pagã e ali, de uma forma toda especial, Deus o usa para fazer aquilo que a nação não conseguiu fazer. Porque quando tinha ali as guerras naquele período do Israel antigo, normalmente eles levavam como escravos os mais aptos, os jovens, com mais saúde, com maior porte físico, com maior intelecto, para enriquecer então o povo que tinha vencido aquela batalha, né? Eu creio que então o povo babilônio escolheu a dedo ali
jovens especiais que amavam a Deus e que tinham saúde, vigor físico e mental, para também gerarem conhecimento para aquela nação. Seria mais ou menos este o contexto de Daniel? Sim, pastor Laerte. Nabucodonosor fez 3 visitas a Jerusalém. A primeira delas foi em 605 a.C., né? E foi quando ele levou os nobres jovens, Daniel estava entre eles, Daniel era um nobre ali em Jerusalém. Nesse momento também Nabucodonosor levou os utensílios sagrados do templo. Foi o momento em que ele venceu ali o posto avançado do Egito, que ficava em Carquemis, próximo ao rio Eufrates, né? E o rei Jeoiaquim, que era o rei de Jerusalém, tinha um acordo de proteção com o Egito. E ao perderem esse posto avançado, Nabucodonosor com seu exército então pôde avançar sobre a Síria e a Palestina e Jerusalém, que ficava ao sul. Numa segunda investida, em 596, aliás, nesse primeiro momento, Nabucodonosor força Jeoiaquim a quebrar o seu acordo com o Egito e fazer um acordo com Babilônia. Que durou até 596, quando Jeoiaquim morreu, o rei Jeoiaquim morreu, e Joaquim, seu filho, assumiu, 597, para ser mais preciso. Ele governou apenas 3 meses, mas foi nesse período que, novamente, Nabucodonosor retorna e leva mais cativos. E agora ele leva um grupo bem grande e deixa ali em Jerusalém apenas os bem pobres, os pobrezinhos mesmos. Idosos, doentes. Idosos, doentes, exatamente. E numa terceira investida, em 586, ele agora vem, destrói o templo e leva... Na verdade, agora ele não leva mais, apenas destrói a cidade. E nessa ocasião, Ezequias era o rei ali em Jerusalém. Então, Daniel era um nobre que foi levado nessa primeira leva, nessa primeira visita de Nabucodonosor a Jerusalém. E com este jovem, Deus teve uma comunicação especial, né? Nabucodonosor, que era imperador de Babilônia, rei de Babilônia, um grande império, né? Leva esse garoto, que ainda é muito jovem, possivelmente antes dos 20 anos de idade, né? Um vigor físico e mental muito grande, e Deus fala profundamente com esse jovem, que também tinha uma característica especial, é bom que a gente fale sobre isso, uma característica de fidelidade a Deus. Às vezes a gente acha que os jovens não têm a habilidade de serem fiéis a Deus, mas tem sim. Deus tem usado muitos jovens. Se você é jovem, Deus pode usar a você, assim como usou Daniel. E é nesse contexto que Daniel se torna muito fiel a Deus, não é, pastor Disney? Exatamente. A escolha dele era dos nobres, né? E o interesse do rei, segundo o livro de Daniel, capítulo 1, jovens que não tinham defeitos, boa aparência, instruídos, versados na sabedoria, doutos em ciência, né? E o objetivo dele, de Nabucodonosor, era ensinar, então, a cultura da qual eles, né, não tinham ali em Jerusalém. Gerar conhecimento para eles, né? Estudos. É interessante que o verso 8 diz que Daniel, né, assentou no seu coração, tomou uma decisão no seu coração de não se contaminar. Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Isso determinou, então, né, aquilo que iria acontecer tanto com ele quanto com os outros 3 amigos que foram escolhidos entre os nobres para serem ensinados na cultura da Babilônia. Interessante que Daniel tinha tudo para se revoltar contra Deus. Ele havia sido levado como escravo, né? Estava agora num país que não era o seu, e no seu coração ele poderia dizer: mas Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo, né? Com os meus amigos? Por que o Senhor permitiu que o nosso país, né, fosse destruído? Exatamente. Então, tinha motivos para se revoltar, para se rebelar contra Deus. Mas, ao contrário, a gente vê ele aqui, não é, se consagrando a Deus, tomando uma decisão de ser fiel a Deus. Deus tinha um plano elevado para o povo de Israel. Deus tinha propósitos elevados para o povo de Israel. Deus não escolheu Israel porque Israel era melhor.
que os demais povos, mas Deus escolheu Israel, porque através de Israel ele desejava alcançar os demais povos. E Deus desejava abençoá-los, e assim eles seriam um testemunho para todas as demais nações. Israel não foi fiel ao chamado de Deus. Mas interessante que a gente vê aqui que esses jovens, né, eles puderam ser, e ali em Babilônia, puderam testemunhar desse Deus maravilhoso. E ele decidiu não se contaminar com aquela comida que o rei servia para os escravos, né? Que eram acompanhadas de bebidas fortes e todo tipo de comida que muitas vezes não faziam parte do cardápio dos jovens judeus, né? E ele decidiu ser fiel em uma coisa aparentemente pequena, mas que o preparou para ser fiel a Deus numa coisa muito grande, muito maior do que aquela, não é? Exatamente. Assim como uma engrenagem de carro, existem algumas peças muito pequenas no motor ou em alguma outra parte do carro, que aparentemente frente a outras peças tão grandes, elas são insignificantes. Mas somente percebe-se o valor delas quando ou ela é danificada ou quando acontece algum problema nessa peça. As pequenas coisas e as pequenas decisões que Daniel e os seus 3 amigos tomaram, o preparou para aquilo que viria à frente, né? Junto a todos os demais sábios, quando ele estava, então, agora, junto com todos esses, né? Então, aquelas decisões pequenas, sozinho, o preparou para as outras decisões que viriam mais à frente. Se eles não tivessem sido fiéis aqui, no que aparentemente era um pequeno detalhe, talvez nós não tivéssemos o capítulo 3 de Daniel, o capítulo 6, né? Quando eles tiveram que enfrentar situações mais difíceis e foram fiéis. Mas o fato de terem permanecido fiéis ali nas pequenas coisas, os prepararam para enfrentar situações mais difíceis. Para quem está nos assistindo, pode parecer até que é uma pequena bobagem isso, mas com certeza é o tipo de combustível que a gente coloca para dentro do nosso organismo. Ele está intimamente relacionado com nossa saúde mental, nosso vigor, nossa capacidade, não é? Tanto é que uma criança, quando não come apropriadamente, ela pode ter sérias doenças que vão prejudicar o seu desenvolvimento físico e mental. Não é assim? E eu penso que esse assunto, essa fidelidade de Daniel num assunto que aparentemente para muitos pode ser uma bobagem, mas não foi o ponto da virada para que a sua saúde, o seu vigor intelectual fosse preservado, para ele poder servir a Deus, né? Eu acho que esse foi o ponto da virada, pois não. E colocando em risco a própria vida, porque eles estavam ali indo contra uma determinação do rei. E isso poderia trazer consequências terríveis, inclusive... Se ele ficasse fraco, ele poderia exatamente, até morrer por isso. Exatamente, né? Mas algo interessante que eu vejo aqui é que Deus não faz um milagre, ou no caso deles, Deus não fez um milagre antes deles realmente acreditarem, provarem, né, a sua fé em Deus. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, amigos. Você não saia daí. Continue curtindo a programação da Novo Tempo, porque a gente volta em 2 minutos. Voltamos já.